Boa noite, pessoal da nona fase. Vamos para mais uma semana de aula. Mais uma vez, vou dar algumas sugestões nas resoluções dos exercícios, tá? Eu gosto de usar esse termo, sugestão de resolução, tá? Porque na matemática existem vários caminhos de se chegar à mesma resposta, tá? Então, se o aluno encontrou a mesma resposta utilizando outro caminho, ele também pode estar certo, ok? Então eu digo que eu vou dar algumas sugestões de resolução dos exercícios, ok? Até porque quem tem que fazer os exercícios são vocês, tá? Eu estou aqui para tirar dúvida. Só que antes de começar resolvendo os exercícios, dando dicas de resolução para vocês, eu vou fazer um resumo rápido do conteúdo de vocês dessa semana, tá? O conteúdo que vocês estão vendo é a trigonometria no triângulo retângulo, né? Razões trigonométricas. Para ser mais claro, vocês estão vendo razões trigonométricas. Razão na matemática é divisão. Quando eu falo de razão, eu estou dividindo. Temos que dividir, tá? Só que antes de entrar dentro das razões trigonométricas, vocês precisam entender primeiro o que é um cateto, o que é uma hipotenusa, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Lembrando que essas razões trigonométricas nós vamos aplicar no triângulo retângulo, tá? E quando que o triângulo é retângulo? O triângulo vai ser retângulo quando ele possui um ângulo reto, um ângulo interno reto. O triângulo tem um ângulo interno reto, ele é retângulo, tá bom? Então aqui, por exemplo, nós temos um ângulo reto aqui, ó, tá? Esse lado aqui, que está de frente para o ângulo reto, esse lado do triângulo nós vamos chamar de hipotenusa, tá? Então, o lado oposto tá do outro lado. O lado oposto está de frente para o ângulo reto. Esse lado aqui nós sempre vamos chamar de quê? De hipotenusa, tá? Os outros dois lados nós vamos chamar de cateto, tá? Cateto, que é que ele chama de B, e cateto de medida A. Então, a hipotenusa ele chamou de medida C, um cateto de medida A e o outro cateto de medida B. Nós temos aqui três ângulos internos. Nós temos um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que esse símbolo aqui representa um ângulo de 90 graus, tá? Nós temos aqui, olha só, a soma dos três ângulos é igual a 180 graus, concorda? Já vimos isso. Se um mede 90, esses outros dois só podem medir menos que 90, tá? Se eu já tenho um de 90, os outros dois são menores que 90 graus, ou seja, são ângulos agudos, tá? Lembrando que essas razões trigonométricas que nós vamos ver daqui a pouco é para ângulo agudo, tá? São ângulos que medem entre 0 e 90 graus, maior que 0 e menor que 90, tá? Essas razões trigonométricas nós vamos utilizar para ângulos agudos, tá? Então esse ângulo aqui que ele chamou de alfa e esse ângulo que ele chamou de beta são ângulos agudos, tá, pessoal? Então é importante eu saber, mais uma vez vou repetir, porque o pessoal tem muita dificuldade neste conteúdo de matemática, então eu peço muita paciência da parte de vocês, tá? Que eu, como professor, também tenho que ter muita paciência, eu procuro ter muita paciência. Quando eu sei que o aluno tem dificuldade, eu já tenho que ter paciência, né? Quando eu sei que é um conteúdo que os alunos têm dificuldade, eu procuro ter mais paciência ainda, tá bom? Então aqui, ó, nós temos que, a princípio,
saber identificar esses elementos do triângulo retângulo. Quem que é a hipotenusa? Quais são os catetos? Tá? Então aqui nós temos, ó, vamos lembrar vou dar uma dica para vocês. Catetos, os catetos ficam coladinho com um ângulo reto, ó. Cateto, cateto, eles ficam adjacentes, estão aqui formando um ângulo reto. Os catetos formam o ângulo reto. Os catetos formam um ângulo reto, tá? Quando tiver dúvida, pense nessa dica que eu estou dando. Os catetos formam um ângulo reto. Hipotenusa está de frente para o ângulo reto. Hipotenusa que ele chamou de ser, tá? Aí nós temos 3 razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente de alfa, tá? Então nós temos as razões para o ângulo alfa e nós temos as razões para o ângulo quê? Para o ângulo beta, tá? De novo, nós temos as razões para esse ângulo agudo, que eu estou chamando de alfa, e nós temos também as razões para esse outro ângulo agudo, que eu estou chamando de beta, tá? Vou só fazer um resumo aqui, ó. Seno de alfa, cosseno, seno, cosseno de alfa. Esse alfa, pessoal, essa letrinha alfa aqui é uma letra do alfabeto grego. Alfa e beta, tá? E nós temos a tangente do ângulo alfa, tá? O seno do ângulo alfa vai ser sempre a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Ó, CO é cateto oposto, a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo de um ângulo agudo vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Pensa comigo aqui, ó, seno e cosseno, ó, coca. Seno e cosseno é coca, dividido por quem? Hipotenusa, os dois pela hipotenusa. Seno de alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo vai ser o quê? Coca. Ó, vai ser o numerador do seno dividido pelo numerador do cosseno. De novo, a medida do numerador do seno, que é o cateto oposto, dividido pela medida do numerador do cosseno, que é o cateto adjacente. Tá? Só que eu não falei com vocês ainda, né? Quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, não disse para vocês ainda. Como eu já falei, o pessoal confunde muito isso, confunde demais. Então vamos ter paciência. Quando eu digo, por exemplo, seno de alfa, preste atenção. Nós estamos trabalhando com o ângulo alfa, ó. O ângulo alfa está aqui, beta está aqui. Em relação a alfa, quem é hipotenusa? Hipotenusa, já falei que é esse lado aqui, ó. Hipotenusa é esse lado aqui, ó. Qual é a medida? C. Quem é o cateto oposto a alfa? Cateto oposto, porque está do outro lado, está de frente para alfa, ó. É esse cateto aqui, que mede o quê? Que mede A, tá? Então, ó, se eu vou trabalhar com esse ângulo agudo aqui, quem é o cateto oposto? É o A. Quem é o cateto adjacente? É o B. Lembrando que cateto oposto está do outro lado. Cateto adjacente está próximo, está pertinho, ó. Está do mesmo lado, está juntinho. Pensa assim. O que são comunidades adjacentes? São comunidades que estão próximas, tá? Então, em relação a alfa, nós temos que, a esse ângulo alfa aqui, nós temos que saber quem é o cateto oposto. Nós já vimos que nós temos dois catetos, o cateto A e o cateto B. Oposto a esse ângulo aqui, ó, é o cateto A. Adjacente a esse ângulo aqui é o cateto quê? Cateto B, tá? Agora, se eu for trabalhar com o ângulo beta, tá?
Quem é o cateto oposto a beta? Está do outro lado. Cateto oposto está do outro lado. Vai ser quem? Vai ser o B. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? Qual é o cateto que está pertinho? Ó? Cateto adjacente é o que está pertinho. Cateto oposto é o que está do outro lado, tá? Hipotenusa é uma só. Tanto faz eu trabalhar com ângulo alfa ou ângulo beta, o meu cateto vai ser sempre quem? Esse cateto aqui, que mede C, tá? É uma coisa, razões trigonométricas, vocês irão utilizar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, na faculdade, para quem for fazer uma engenharia, para quem for fazer uma faculdade de matemática, tá? Essas razões trigonométricas tem que saber, ó. Tem que estar no sangue de vocês agora, ó. O que é seno de um ângulo agudo? É o cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O que é o cosseno de um ângulo alfa? É a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. O que é a tangente de alfa? É a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. E eu acabei de falar para vocês quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Acabei de explicar para vocês, tá? Então vamos trabalhar com um exemplo aqui, ó. Esse resumo está na apostila de vocês. Eu coloquei aqui para a gente poder estudar um pouco aqui, discutir um pouco aqui, tá? Então, olha só. Primeiro, nós vamos trabalhar com o ângulo alfa, ó. Tá? Nós podemos encontrar seno e cosseno e tangente de qualquer um dos dois ângulos agudos, tá? Então, primeiro vamos trabalhar com alfa, ó. Seno de qualquer ângulo agudo, guarda isso, vai ser sempre o quê? Cateto oposto por hipotenusa. É igual aqui, ó. Seno de beta também é o quê? Cateto oposto por hipotenusa. Mesma coisa, ó. É cateto oposto por hipotenusa. Pode gravar isso aqui, ó. Cateto oposto, que eu chamei de CO, dividido por hipotenusa. Vamos trabalhar com alfa. Qual cateto que é oposto a alfa? Oposto a do outro lado, ó. É quem? É o A. Quanto mede esse cateto? Mede A. Qual é a medida da hipotenusa? C. Hipotenusa é esse lado aqui do triângulo retângulo que mede C. Tá? Ok? Olha lá. Cuidado. Tem que ter calma. Cosseno. O que é o cosseno do ângulo alfa? Estou no mesmo ângulo ainda. Cosseno vai ser sempre o quê? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? Que está pertinho, ó, que está do ladinho. Ó. Quanto mede? Mede B. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa não vai mudar, vai ser sempre esse lado oposto ao ângulo reto, que mede C. Tá, pessoal? Estou explicando essa teoria, depois nós vamos utilizar nos exercícios, tá? Mas antes de passar para os exercícios, eu tenho que dar uma treinada com vocês nessa questão de seno, cosseno e tangente, dar uma mastigada com vocês aí. O que é a tangente? Ó? Tangente de qualquer ângulo agudo vai ser cateto oposto, ó, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Coloquei aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí eu tenho que ir lá no triângulo, observar o ângulo alfa, tá? E identificar quem é o oposto a alfa. Oposto, cateto oposto, mede o quê? Mede A. E o cateto adjacente mede o quê? Mede B. Trabalhei com o ângulo alfa. Vamos trabalhar agora com o ângulo beta, tá? Eu posso trabalhar com alfa ou com beta. Se eu for trabalhar com o ângulo beta, como que ficaria? Seno de beta. Beta é um ângulo agudo. O seno de qualquer ângulo agudo é o quê? Cateto oposto por hipotenusa. Ó, mesma coisa aqui. Só que vai mudar aqui agora, porque quando eu trabalho com beta, o oposto a beta vai ser quem? Vai ser B, ó. A hipotenusa não muda, ó, continua sendo o quê? Continua sendo C. Tá vendo que o cateto oposto de beta, do ângulo beta, é quem? É esse lado aqui que ele chamou de B. O cateto oposto de A é outro cateto. O cateto oposto a alfa é um outro cateto que ele chamou de A. Então, tá vendo que é diferente? Ó?
Quando eu digo cateto oposto de alfa, é esse lado aqui. Quando eu digo cateto oposto de beta, já é esse lado aqui. Isso que eu tenho que tomar cuidado, tá, crianças? Cosseno do ângulo beta. Quem é o cosseno de beta? Ó, beta está aqui. Cosseno vai ser sempre cateto adjacente, ó, por hipotenusa. Cateto adjacente, qual é a medida do cateto adjacente? A. Qual é a medida da hipotenusa? C. Hipotenusa, lembrando que tanto faz eu trabalhar com esse ângulo ou com esse ângulo, vai ser sempre o mesmo valor, que é C aqui, que ele chamou de C. E para terminar essa parte das razões aqui, nós temos a tangente de alfa. Tangente é sempre o quê? Se é ângulo agudo, tangente é sempre cateto oposto por cateto adjacente, cateto oposto por cateto adjacente. As medidas que vão mudar porque eu mudei a posição do ângulo. Quem é oposto ao ângulo, aqui está errado, aqui é beta, ó. Ele chamou de alfa aqui, mas aqui é beta, ó. Quem é oposto a beta? Quem é oposto? Oposto é o B. Quem é o cateto oposto? Medida B. E quem é o cateto adjacente? Mede A. Ok, pessoal? Então, isso que é muito importante guardar. Para resolver os exercícios da apostila, tem que saber que o seno, quando eu tiver que aplicar seno, cateto oposto por hipotenusa. Quando eu tiver que aplicar cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. E quando eu tiver que aplicar tangente, é cateto oposto por cateto adjacente. Pessoal, na questão não vem dizendo, eu vou aplicar o seno, professor? Vou aplicar qual razão? Ó, no mesmo exercício, você pode ter que aplicar as três. Ou aplicar só duas razões. Ou aplicar só a tangente. Ou aplicar só o seno para encontrar a resposta do exercício. Tá? Mas o aluno que tem que identificar se ele vai usar o seno, se ele vai usar o cosseno, tá? Vai depender da questão, vai depender das informações que a questão está me passando, tá? O tipo de razão trigonométrica que eu vou usar vai depender das informações da questão. Então não vem dizendo, use o seno, use o cosseno, use a tangente. Não, não vem dizendo, tá? O aluno que vai ter que identificar qual a razão dá para ele usar, tá? E para terminar esse vídeo, tá? Temos esses ângulos notáveis aqui. Por que eles chamam de ângulos notáveis? Porque a gente utiliza muito esses ângulos. Eles aparecem muito nos exercícios. Por isso que eles chamam de ângulos notáveis, porque aparecem com maior frequência nos exercícios, tá bom? E é muito importante saber o valor do seno de 30 graus, seno de 45 graus, seno de 60 graus. Porque nem sempre o exercício me diz quanto é o seno de 30, quanto é o seno de 40. Nem sempre, pessoal, o exercício vem dizendo quanto mede o valor desses ângulos, tá? Então, se eu for fazer um concurso público, por exemplo, um vestibular, eu preciso saber desses valores. A questão não vai me fornecer quem é o seno de 30, quem é o seno de 45, quem é o seno de 60. A questão não vai dizer, o aluno tem que saber. Então, existe uma tabela aqui, tá? Existe uma tabelinha que tem até músicas, tem uns macetezinhos que ajudam a gente a decorar esses valores aqui, tá? Quando eu estou dando aula no presencial, eu canto uma música, e daí essa música ajuda o pessoal a gravar esses valores desses ângulos, tá? É claro que ângulo agudo, como eu já falei, são todos os ângulos maiores que 0 e menores que 90 graus, tá? Então, vamos utilizar, por exemplo, seno de 15 graus, seno de 25, pode cair nos exercícios? Pode, tá? Mas esses daqui são os que a gente mais utiliza, é por isso que a gente tem que saber, tá? Por isso que lá na apostila ele chamou a atenção para esses ângulos aqui. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês, olha só, seno e cosseno é tudo fração, tá vendo? Todos os denominadores são 2, todos são 2, ó, tá vendo? Seno e cosseno, ó, faz uma tabelinha, 30, 45, 60. Aqui está dividido por 2, tanto o seno como o cosseno. Ele faz assim, ó, 1, 2, 3,
Olha o seno, 1, 2, 3. Olha o cosseno, 3, 2, 1. Só vai levar a raiz de quem? Raiz, só quem leva a raiz é o 2 e o 3, ó. Só 2 e o 3 que leva a raiz. Então, ó, seno e cosseno, os dois dividido por 2. 1, numerador do seno, 1, 2, 3. Numerador do cosseno, 3, 2, 1. Tá? Quem leva a raiz é só o 2 e o 3. Fica dentro da raiz, o 1 não. A tangente é diferente, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Uma maneira de encontrar a tangente é dividindo esse valor por esse valor. Quando eu divido esse valor por esse valor, eu encontro esse valor da tangente. Quando eu divido esse valor por esse valor, eu encontro 1, tá? Então a tangente é diferente. Eu vou dividir esse valor, seno de 30, pelo cosseno de 30, eu vou encontrar aqui, ó. Tá bom? Tem até a música que diz assim, ó. Vou cantar a musiquinha rapidinho pra vocês, tá? Mas é bom quando não tem a tabelinha, a gente vai fazendo e vai cantando, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa música eu canto na sala de aula para ajudar os alunos. Eles adoram e eles conseguem gravar mesmo esses valores, porque é muito importante. Vou cantar mais uma vez, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Se eu dependesse de cantar para sobreviver, eu ia morrer de fome, né, pessoal? Fala a verdade. Mas é isso, pessoal. Tem que saber esses valores aqui. Aí, como que nós vamos identificar? Vou explicar para vocês. Se eu preciso utilizar, por exemplo, o seno de 45, ó. Seno de 45 dá o quê? Raiz de 2 sobre 2. Se eu tiver que encontrar a tangente de 45, tangente de 45 vai ser quem? Vai ser 1. Ou se eu preciso do cosseno de 60, quem é o cosseno de 60? 1 meio. Seno de 30, quem é o seno de 30? Ó, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Estão vendo como que funciona? Tá? Tem que saber montar a tabela e tem que saber também identificar os valores na tabela. Desses ângulos notáveis, 30, 45, 60. Vamos utilizar outros ângulos agudos, mas esse, como eu já falei, esses ângulos a gente utiliza muito, tá? Então é importante, ó, ir para o ensino médio sabendo o valor do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então esse primeiro vídeo, pessoal, foi mais para eu explicar um pouco o que é cateto, o que é hipotenusa, o que é seno de um ângulo agudo, que é cateto oposto por hipotenusa, cosseno do ângulo alfa, que é cateto adjacente por hipotenusa, tangente de alfa, que é cateto oposto por cateto adjacente. Tá, pessoal? Se eu falei alguma coisa errada aí, me corrija, por favor. Tá? Que eu estou gravando esse vídeo aqui e não dou pausa, não. Eu pego e vou falando direto assim, tá, pessoal? Qualquer dúvida, me pergunta no grupo. Ok? Esse é o primeiro vídeo. Vou fazer agora um vídeo resolvendo algumas questões, dando dica de resolução das questões que vocês têm que fazer, ok? Já volto. Valeu!